Shalom, shalom. Estamos de volta para falar sobre o jejum ainda do Tisha B'Av, porque eu preciso retratar algo que eu falei no vídeo anterior. Eu disse que os homens durante o Shacharit estariam colocando o talit e o tefilim, mas não. O talit e o tefilim serão, né, e devem ser colocados durante a reza do Ashrei na Minhá à tarde. Pela manhã, não. Então, essa é a maneira correta de estar fazendo shacharit pela manhã. A reza normal, né? Nós temos que acrescentar durante a Amidá o aneno, que vai estar marcado no siduro, assim, mais escuro, está escrito dia de jejum. Também o Goel Israel, Refaíno, né? Aquelas rezas normais que a gente faz no jejum, né? Também temos a bênção do chamacoleno, e isso tudo está no Sidu, está indicado lá, que é para ser dito nos dias de jejum, né? Aí, à tarde, coloca-se o talit e o tefilim, né? Após a recitação do Ashrei e para a leitura da Torá, né? Que vai ser feita à tarde, Baruch Hashem. Eu vou mandar o link da congregação que eu participo no grupo para que os irmãos também participem ao vivo, né, desse dia de Tisha B'Av no jejum, todas as rezas que são feitas. Tem a reza Shacharit, Minhá, né, e à noite, depois o Arvita e já é para fazer o desjejum. Já pode lavar as mãos, né, e fazer, né, a ingestão de líquidos e alimentos. Eu queria falar também nesse vídeo, que eu não falei no outro, a respeito do luto pelo templo sagrado, né? O Mishkan, o Beit HaMikdash, casa de santidade. Por que, meus irmãos, nós temos que sentir-nos enlutados pela destruição dos dois templos, né? Aí muitos podem pensar assim, mas não precisa a gente ficar chorando pelo templo, porque como Yeshua já morreu, fez o sacrifício, não tem mais necessidade de existir o templo por causa do sacrifício de Yeshua. Não, como eu já havia explicado, os sacrifícios não é apenas os sacrifícios para o pecado, mas existem 9 tipos de sacrifícios e todos eles precisam do templo para que sejam feitos, né? Então, não só por conta do sacrifício, mas o que é mais importante é a presença divina, né? O Mishkan, ele foi ordenado pelo Eterno no deserto. Tudo que foi costurado, as cortinas, as colunas que foram feitas, os utensílios, tudo dito pelo Eterno. Moshe subiu até as alturas e viu o Mishkan celeste. E assim ele fez na terra como retratou o espelhamento, né? Um local sagrado para repouso da Shekhinah. Então, enquanto existia o Mishkan, enquanto existia o templo, a presença do Eterno pairava, como no deserto a nuvem de glória pairava sobre o Mishkan, em Jerusalém, no Monte Sion, onde estava construído o templo, ali também pairava a presença divina. Né? Que grandeza você enxergar a nuvem de glória do Eterno. É uma coisa muito importante. Até hoje, o que sobrou lá, que é o muro ocidental, o Kotel Amahariv, né? Amahavira, muro do ocidente, ele ainda retém ainda santidade, mesmo que a Shekhinah não paira mais lá, porque construíram uma mesquita, né, no local lá aquele local, meus irmãos, aquele local onde estava construído o templo, onde ficava o Santo dos Santos, o Kadosh Kadoshim, onde ficava a arca sagrada com as tábuas quebradas, as primeiras tábuas quebradas, e as tábuas de pedra que Moshe trouxe com a Torá. Também uma vasilha com mã, também a vara de Aharon que floresceu. São manifestações muito, como é que eu posso dizer, elevadíssimas, direto da divindade.
Aquilo tudo era muito grande, muito importante, precisava, né? Precisamos ter aquilo conosco. Então, assim, perdemos isso. É um motivo grande de luto, de choro, sim. Então, quando o Mashiach voltar, isso vai ser reconstruído. Né? Bendito seja o Eterno. Estamos aguardando a volta de Mashiach. Aquele local, como eu estava dizendo, é o local de onde Adonai tirou a terra para fazer Adão. É dali que começou tudo. Ali é o ponto inicial do mundo, né? Do ser humano, né? E ali é o local também onde Noah fez o sacrifício e onde Noah fez o sacrifício após o dilúvio. Ali também é o local onde Abraham Avinu amarrou, né? Fez a queda de Tzrak. E, e, e é o local que a pedra fundamental da criação de tudo. E então, nesse local é muito importante, muito sabermos a importância daquilo, ou seja, é o local onde pairava a nuvem de glória, a mesma nuvem de glória que vinha seguindo o povo, que direcionava o povo, não seguia o povo, fazia o povo seguir ela, né? A nuvem de glória que levava o povo para a terra santa. Então, nós sabemos que para construir o templo sagrado foi muito esforço por parte de David Ameller. Muito esforço. Então, David Ameller fez muito esforço para que aquilo acontecesse. David Ameller, ele praticamente juntou todo o material necessário para a construção do templo sagrado. No Salmo 134, ali é o depoimento de Davi quando ele descobre o local do templo, o local que deveria ser construído, o local dessa pedra, né, que ele procurou muito, né, e ele encontrou através de uma revelação divina que o profeta na época de Davi teve revelação divina de que o monte, o local da construção da casa do Eterno seria mostrado a Davi. E quando Davi olhou para a direção do monte Moriá, né, que é o local, ele viu um grande malar, um grande anjo com a espada na mão, em pé no monte. E aí ele foi até lá e ele viu a pedra, a grande pedra, e ele percebeu que era ali e ele recebeu a revelação divina que essa pedra era a pedra fundamental da terra, do mundo. E era a pedra onde Isaac foi amarrado, né, onde teve todos esses episódios aí que eu falei. Então, esse local era muito importante e é até hoje, só que não temos como construir o templo sem o Mashiach. É o Mashiach que vai reconstruir esse templo. Então, a gente tem que compreender a importância de termos essa conexão com aquele local, construir a casa do Eterno, o local onde a divindade paira fisicamente entre nós, né? É um local sagrado que David Ameller, né, lutou para encontrar, e o profeta foi e disse a ele que o Eterno tinha mandado dizer que ele não poderia construir porque ele tinha sangue nas mãos, as mãos dele estavam cheias de sangue. Quando se lê isso, entende-se que Davi era um sanguinário, era um assassino, era um homem de muitas guerras, tinha matado muita gente, por isso que ele não tinha a elevação para construir o templo. Não, meus irmãos, Davi era muito elevado. Sabe por que Adonai não permitiu Davi construir o templo? Porque esse sangue não é sangue de assassinato nem de guerra. Esse sangue é a vida do povo de Israel. Porque o Eterno sabia que o povo ia chegar ao que chegou. O primeiro templo foi destruído por causa de quê? Por causa de idolatria, que o povo amava demais os deuses pagãos, assassinato e a idolatria, assassinato e relações ilícitas. O povo estava jogado. Então, aconteceu a destruição por meio de Nabucodonosor, né? Ele veio à Babilônia,
destruiu o primeiro templo. O segundo templo foi pelo fato de ódio gratuito, Sinat Hinam. E esse ódio gratuito perdura até o dia de hoje. Toda essa confusão recebe Yeshua como judeu, não recebe, judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, judeu liberal, judeu cristão, né? Judeu que acha que nem sabe que é judeu e é judeu messiânico, um contra o outro. Então, enquanto tiver essa luta entre os irmãos, essa agonia, é o ódio gratuito, isso não vai deixar com que aconteça a vinda de Mashiach. Para que Mashiach volte e reconstrua o templo, a gente tem que parar com esse ódio gratuito. É amar mesmo uns aos outros, daquela maneira que eu falei, amar o próximo como a si mesmo, da maneira vendo o outro com os olhos do Eterno, um amor do Eterno, um amor incondicional, né? Enquanto essa guerrilha sem fim não terminar, esse ódio, vai continuar o templo destruído, a presença divina na Galut, né? no exílio. Então é muito importante nós desejarmos, no final de todas as rezas, sempre faz nos lembrar pela reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, porque quando a gente deseja isso, a gente foca, o que eu devo fazer para que isso aconteça? Né? Então, o que eu devo fazer para que esse templo que foi destruído por ódio gratuito seja reconstruído? Parando de odiar gratuitamente e passando a amar gratuitamente, fazendo o contrário. E assim nós vamos puxar Mashiach no dia que nós compreendermos que nós temos que ter essa postura diferente, ao contrário do que fez destruir o templo, nós vamos conseguir a reconstrução dele. E a necessidade de construir o templo, como eu falei a questão de Davi, vou terminar aqui, o sangue que Davi tinha nas mãos era o sangue, a vida de Israel. Como o povo, Adonai sabia que o povo ia perder o mérito do templo, o templo ia ser destruído ou o povo ia ser destruído. Se aquele templo fosse construído pelas mãos de Davi, quem ia ser destruído era o povo, porque o templo sendo construído pelo Tzadik, da grandeza de Davi, o templo não poderia ser destruído. Então, o Eterno não permitiu, por amor ao povo de Israel, que Davi construísse o templo, para poupar o povo, porque se Davi construísse, o sangue do povo de Israel todo ia ficar na mão de Davi. Davi ia ser responsável pela morte de todo o povo de Israel. Então, para poupar Davi disso, o Eterno não permitiu que ele construísse o templo. Permitiu que Shilom construísse, o filho dele. Porque aí a grandeza de Shilom não chegava à grandeza do pai, então o templo foi destruído no lugar do povo de Israel. Porque o pecado do povo era tão grande que era para ele ser destruído. Mas o Eterno vingou seu ódio, sua raiva, sua ira no templo. O Eterno preferiu destruir sua casa para não destruir a nós. O amor do Eterno é muito grande. Ele preferiu destruir o seu lugar de habitação para não destruir seu povo, Israel. E espalhou-nos entre as nações. Por isso que a luz da Torá está brilhando em todos os lugares. Pessoas acordando para a verdade. Por quê? Porque esse Israel foi espalhado. E nós temos que desejar voltar para casa, voltar para a nossa nação, para a nossa casa, para Jerusalém, para o templo sagrado, onde a presença divina estará lá, pairando, falando diretamente conosco, ouvirmos a voz do grande sagrado, bendito seja ele. Essa é a importância de lutarmos no dia 9 de Av, pela destruição dos templos, né? E lutarmos também pela questão de que o povo ainda está em Sinat Hinam. Pedir ao Eterno que isso se acabe, que chegue a um fim esse ódio gratuito entre os irmãos, que pare, que cesse a guerra entre os irmãos, essa guerra velada, que um contra o outro, uma confusão. Então, eu queria também aproveitar e falar mais um pouco daquela lista. Imprima uma lista, porque é muito importante você saber o que você precisa melhorar. Não tem como você galgar, levantar um degrau a mais, melhorar,
se você não saber exatamente aonde você está errando. É importante um direcionamento. A Torá é isso. Os mandamentos do Eterno é para a gente separar o bem do mal dentro de nós. Com o direcionamento dos mandamentos, eu me santifico, nós nos santificamos. Lembre-se das brahot. Como são as bênçãos? Bendito seja tu, Hashem, nosso Eloquim, Rei nosso, né? Que nos santifica com os teus mandamentos. Então, os mandamentos, eles servem para a santificação. E sem a santificação, nós não iremos estar na presença do Eterno, que é justamente quando o Mashiach chegar a construir o templo e a presença divina voltar novamente aqui para esse lugar. E nós podemos estar na presença do Eterno em pé diante dele. Para nós estarmos em pé diante dele, nós temos que estar santificados, separados. É assim mesmo. As pessoas do mundo estão misturadas, o bem no mal. Está tudo relativo, né? Eu estou bem, aí eles perguntam assim, como é que você está? Eu estou bem. Aí eu penso assim, eu estou bem em relação a alguém que está pior do que eu. Mas eu já não estou tão bem se eu pensar em alguém que está melhor do que eu. Ou seja, não existe um bem pleno, nem um mal pleno. Né? Nós estamos vivendo uma mistura do bem e do mal. Depois que aconteceu a queda, foi essa realidade que nós estamos vivendo. Como eu já dei o exemplo do bolo, o bolo de chocolate enfeitado, todo de brigadeiro e tal. Você olha para ele, se você for racionalizar, tem o bem e tem o mal ali, está tudo misturado. O bem pelo prazer, pelo gosto, né? Pelo sabor e tal, isso é o bem, pela alegria que dá momentânea de você engolir aquilo. Mas o mal vem o quê? Vem um desconforto intestinal, vem uma glicose alta, aumentada. Se a pessoa tem um problema com a glicemia, já ataca, né? A questão do diabetes. Então, tem o mal e o bem, tudo misturado. Essa é a realidade desse mundo. Para a gente fugir disso, só existe uma saída. A única saída para a gente separar o bem do mal é cumprindo os mandamentos, porque os mandamentos vai nos mostrar, literalmente vai iluminar nossa mente. Isso é ruim e isso é bom. Então a gente vai começar a enxergar o que é bom e o que é mal. Através do quê? Através do direcionamento da Torá, dos mandamentos. Por isso que é importantíssimo estudar a Torá. Eu sei que existem os escritos da Brit Hadashah, os escritos, os Navinha, é muito importante, nós temos que também ler, também estudar, tirar os ensinos dali. É óbvio que sim, principalmente das palavras de Mashiach, porque o Mashiach, ele retrata a Torá. Mas o que o Eterno enviou do céu para nós foi os 5 primeiros livros. Bereshit, Gênesis, Êxodo, Shemot, Vaikra, Levítico, Números, Bamidbar, e esse que nós entramos agora essa semana, Devarim, que é Deuteronômio. Isso é Torá. Então, são 5 livros primeiros. Esses foram dados do céu, no Monte Sinai, para nós. Os outros escritos, eles foram feitos após o povo já estava na terra, o Eterno deu para, no caso, tem Roshua, tem dos juízes, né, do Mishpatim, Shimuel, esses aí foi o profeta Shimuel que recebeu em revelação a escritura e a história que ele já sabia, ele escreveu. Então, os outros livros, Reis, né, Crônicas, isso foi escrito pelos profetas, isso foi escrito por Daniel, né, isso foi escrito por, como eu já falei, Shimuel, e os Teilim, os Salmos, foi escrito por David. Ele recebeu revelação divina que já tinham sido muitos deles são 10 escritores dos Teilim, né? E Davi compilou tudo, 150. Né? Tem Moshe Rabbeinu que escreveu os Teilim, tem os filhos de Korah, tem Asaf, tem o próprio Rishon, Adão, né? Adam escreveu também Teilim, o Teilim de Shabbat, o Teilim 94, foi Adam que fez. No dia da criação, no Rosh Hashanah, que nem eu estava falando, ele nasceu, ele foi feito, né? Foi criado.
Então, meus irmãos, você tem que voltar para a Torá. A Torá é a árvore da vida. Os escritos, os profetas, eles confirmam a Torá. Então, a sua fé não pode estar baseada na leitura apenas da Brit Hadashah. Pegar, toda vez que vai ler a Bíblia, não, eu só leio a Brit Hadashah, de jeito você vai ficar seco. Por quê? Porque, infelizmente, a Brit Hadashah passou pela mão da idolatria por muito tempo e aqueles textos em português estão muito mexidos o sentido das palavras. Então, você precisa saber a Torá, estudar a Torá. Porque quando você lê os outros escritos, se você perceber alguma diferença da Torá, você corre para a Torá e conserta cá. Por isso, o estudo da Torá, das parashiot, para poder conhecer, dentro de cada paraxá, tem mandamentos que você vai aos poucos aprendendo aquilo. Cada semana você vai iluminando sua alma, vai retirando o bem, vai separando o bem do mal. Da mesma jeito que a gente escolhe um feijão para cozinhar, a gente vai separando os feijões que estão furados, os feijões que estão estragados, né? E vai colocando os feijões inteiros, os feijões que estão bons de um lado e os ruins de outro. Assim a Torá faz com a nossa alma. Então, vou fazer aqui a leitura de mais alguns dos mandamentos. Peço aos irmãos que imprima a lista e faça essa reflexão durante o mês de Elul. É muito importante. Aí tem cumpro, não cumpro, preciso melhorar. Use o lápis, porque essa lista pode servir para o ano que vem. A mesma lista, aí você pode simplesmente apagar com a borracha aquilo que você melhorou e passou a cumprir. Né? Ou alguma coisa que você colocou não cumpro, você já passou a precisar apenas melhorar. Né? Você pode reutilizar essa lista o ano que vem. Então, imprima a lista e faça de lápis, porque eu tenho certeza que nessa caminhada, ano que vem, você já vai estar mudando o local aí do sinal que você fez. Eu fui até o quinto, que diz assim, santificar o nome de Deus publicamente. Nessa lista estão os mandamentos que nós temos como praticar nos dias de hoje na diáspora. Porque os 613 mandamentos envolvem não apenas esses mandamentos que estão aqui, né? Tem os 613 que tem um mandamento que ele é próprio apenas para reis. Então, só rei deve cumprir. Então, não tem por que a gente colocar nessa lista, porque nenhum de nós é rei, nem rainha de país nenhum. Tem os mandamentos que só sacerdote vai cumprir. Então, como nenhum de nós não tem nenhum templo, né? Tem mandamentos que só faz com o templo, ou seja, os mandamentos do sacrifício, os mandamentos de várias coisas que tem que utilizar do templo. Então, esses mandamentos também estão retirados da lista. Então, estão bem diminuída. 613 mandamentos, mas aí só tem 200 e pouco. Não tem que contar aí para ver. Tem os mandamentos positivos, que é os mandamentos faça, e os mandamentos negativos, que é assim, não faça. Os mandamentos positivos, se a gente erra, vamos supor, tem um mandamento positivo, o homem deve usar o talit gadol para a reza de shacharit e minhá todos os dias, menos no Shabat também, talit. É o tefilim que não precisa. Aí chegou amanhã, chegou hoje, o irmão não colocou o talit na reza, nem de minhá, nem de shacharit. Quebrou o mandamento. Mas como ele é um mandamento positivo, amanhã o irmão simplesmente coloca, pronto, já resolveu. Passa a ter cuidado para não deixar de colocar, certo? Já o mandamento negativo é mais complicado. Vamos supor, não assassinarás, porque vai ter uma consequência, né, se você assassinar. Então, se a pessoa assassina, no outro dia não tem como ela desassassinar, né? É mais grave. Ou seja, a consequência também será mais grave. Então, os mandamentos, a gente tem que estar de olho nos mandamentos negativos. Claro que a gente tem que olhar todos, mas os mandamentos negativos ainda mais, com cuidado. Por conta disso, porque o mandamento positivo é só você no outro dia, né, ou na mesma hora, você pegar e fazer. Vamos supor, eu tomei um suco, fiz abrahá, que nem agora eu vou fazer aqui para os irmãos, vou tomar água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Amém. Baruch Hashem. A água não precisa fazer uma vez só.
posterior. Mas se fosse um suco, se fosse uma bolacha, né? Se fosse assim, alguma coisa de, né? Então eu teria que fazer Baruch Atanai, que nem eu falei, e depois eu tinha que fazer a bênção posterior. No caso, Borena Fachot, Menchalosh, ou se for pão, o Bricata Amazon. Mas aí eu envolvi com alguma outra coisa e deixei de fazer a bênção posterior. Na hora que eu lembro, vixe, eu esqueci, aí vou lá e faço. Pronto. Na mesma da hora que eu lembro, eu já vou e faço. Já resolveu. Entendeu o que eu estou falando? Então, um mandamento positivo, ele é mais fácil da gente resolver. Mesmo que você não fez aquilo ali, quando você se lembra, você vai lá e me perdoa, meu pai, fiz agora, pronto. Já um mandamento negativo, não faça, tipo assim, não come a carne de porco. Aí eu não perguntei, fui na lanchonete, não perguntei de que era feito aquilo, comi. Aí depois a pessoa falou, ó, tinha bacon. Quando fritou, botei bacon. Já comi. E agora? Ah, meu pai, eu vou vomitar. Não, não tem como vomitar comida. Já comeu. Então agora, então eu não vou comer mais. Claro, você não vai comer mais, mas aquilo que você comeu vai ter uma consequência. Entendeu? Não tem como desfazer. É isso que eu estou dizendo. Então, prestar atenção nos mandamentos negativos, porque é mais complicado a techuvá, certo? Por isso existe Yom Kippur, porque pedimos o Yeshua, o sangue de Yeshua para cobrir, pedimos a Adonai para cobrir com o sangue de Yeshua o pecado, né? Esse pecado aí, ele vai ficar coberto, mas ele está lá debaixo, coberto. Aí vai esperar um Kippur para poder perdoar, entendeu? Então, tomar mais cuidado com os não faça. Né? Então, temos aqui na lista, vou falar mais alguns aqui, santificar o nome de Deus, eu falei, seguir os caminhos de Deus com toda a nossa força. Seguir os caminhos de Deus com toda a nossa força. Fazer corpo mole para cumprir mandamento? De jeito nenhum. Ah, eu não vou. Tenho que fazer isso aqui, vamos supor, tenho que fazer a ralar de Shabat. Ah, mas eu estou tão cansada, não vou amassar pão hoje, não. Ah, eu vou deitar um pouquinho, na hora que começar o Shabat eu já tá aqui revigorado. Não. Você tem que esforçar para fazer as mitzvot, esforçar para poder cumprir a vontade do Eterno. Não é simplesmente largar para lá a vontade do Eterno, não porque está sem ânimo, não. Tem que servir com ânimo, com força. E aí eu falei sobre a força também, que é a questão do poder da gente também se esforçar. Ah, mas eu estou apertada. Não quer saber, está apertado. Se você começa a contribuir com a tua espiritualidade, isso vai vir um retorno. Tudo que você planta, você colhe. Você planta um investimento na luz divina, no eterno, na Torá. Esse investimento é muito mais interessante do que os bancos, os investimentos da terra. Isso vai render muito, dito que Yitzhak Avin plantava e aquilo virava 100 vezes. Ele plantava 60 sacos, tirava 6.000, né? Virava 100 vezes mais. Assim é a prosperidade daquele que obedece o Eterno, que anda pelos caminhos do Eterno. O que é o caminho do Eterno? A Torá. A Torá é o caminho. Assim, Yeshua falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O povo pensa que é ele, o ser humano, Yeshua. Sobe na cabeça de Yeshua que você vai conseguir pegar Deus. Não! Isso é um enigma. Ele está dizendo, eu sou a Torá. É a resposta, a Torá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é? Quem é? Que nem uma anedota. Quem é? A Torá. Entendeu? Enigma, ele falava enigma. Porque ele falava para que ouvindo não vejam, ouvindo não ouçam. Porque tinha pessoas que não tinham mérito para poder receber a luz do Eterno. Por isso. Vamos para o 7º mandamento que tem aqui na lista. Rezar a Deus todos os dias. O serviço divino é a reza. Então, se eu rezo, eu faço o serviço que era feito no templo, antigamente.
De manhã, shacharit, sacrifício da manhã, à tarde, mirá, sacrifício da tarde, arvita à noite, que é queimar o restante do sacrifício da tarde e retirar as cinzas do altar. Esse serviço que era feito no templo, isso é cumprido hoje através da reza. Nós somos servos do Eterno, precisamos servir ao Eterno, precisamos trabalhar para o Eterno. O trabalho divino é a reza. Quando o Eterno nos tira de Misraim, da escravidão, ele nos traz para a liberdade da luz. Contudo, essa liberdade, ela existe dois caminhos. Ou você serve ao ego, o faraó, ou você serve à divindade, a quem te criou. Por quê? Teve um acordo antes de nós, das almas dos homens, vir para esse mundo. Existia um acordo entre a luz e as almas. Os homens, as almas, né? Desejaram trabalhar para Deus, ou seja, não receber de graça, não ter o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? É receber tudo gratuito, sem dar nada de volta. Isso traz uma vergonha. E as almas rejeitaram a luz, por isso se quebraram os vasos, caíram assim as faíscas de luz no abismo. Né? Isso foi no início de tudo. Então, existe um acordo. Eu vou merecer no sentido de eu vou merecer a luz divina porque eu vou fazer algo, né, em relação a devolver tudo isso de alguma forma, em forma de louvor, em forma de gratidão para o Eterno. Isso é o trabalho da alma. É esse o serviço que a alma faz. Certo? Então, rezar todos os dias é o serviço que nós devemos prestar ao Eterno. Atar o tefilim na mão, isso é para os homens. Colocar tefilim na cabeça, para os homens, né? Mandamentos positivos. Os mandamentos positivos, a gente ainda tem uma maneira de resgatar o perdão com mais facilidade. Vamos supor, o irmão não tem ainda o tefilim, não conseguiu comprar o tefilim. Começa a guardar o segundo dízimo, como eu expliquei no outro vídeo, para que em algum momento o irmão possa comprar o tefilim. Ou você que já tem um tefilim e não faz uso todos os dias, está quebrando um mandamento. Mas é um mandamento positivo. Como é isso? Eu não fiz hoje de manhã, então, vixe, vou fazer de tarde. Exemplo. Ou então eu vou fazer amanhã. Eu vou, pego e faço, pronto. Já resolvi, já pedi perdão, já consertei. Né? Só daqui para frente ter cuidado para não deixar de fazer mais. Já o mandamento negativo, a gente tem que ter mais cuidado com eles. Por quê? Porque o mandamento negativo, eu não tenho como desfazer, vamos supor, não assassinarás. Aí a pessoa, Deus livre e guarda, comete assassinato. Vixe, meu Deus, eu vou desassassinar essa pessoa que eu assassinei. Não tem como. Aí a única solução para essa pessoa é Yom Kippur, né? Na verdade, o assassino, ele só vai expiar esse pecado com a própria morte. Quando ele mesmo morrer, né? Mas esse pecado vai ser coberto. Vamos supor, se ele pedir, né, pelo sangue de Yeshua, ele consegue acaparar, ele consegue cobertura. Chega em Yom Kippur, dependendo do que ele fez no trabalho do ano que ele passou, se ele cumpriu o Torá, se não, ele recebe mais cobertura, mais misericórdia, mais tempo. Ou então ele recebe o decreto em Rosh Hashanah de morte. Em Rosh Hashanah é aberto o livro da vida e o livro da morte. Dependendo daquilo que a gente está merecendo, que a gente trabalhou ou não trabalhou, nossos nomes serão escritos ou no livro da vida ou no livro da morte. Na religião, eles ensinam assim, a pessoa chega para a religião, aceita a religião, ali o nome da pessoa está escrito no livro da vida e agora a pessoa pode matar, roubar, adulterar, fazer o que quiser. O nome está escrito no livro da vida. Isso é ilusão. Todo ano, em Rosh Hashanah, existe o julgamento dos homens. É justamente o aniversário da humanidade, onde o dia que Adão foi criado e o dia que ele pecou. Por conta disso tem julgamento. Então aí vai ser analisado todo o ano que a pessoa passou, o que ela fez naquele ano. Ela fez o serviço divino? Ela cumpriu mandamentos? Ela procurou a luz divina ou ela virou as costas para a luz? Então, dependendo do que a pessoa fez, o nome vai ser escrito ou no livro da vida ou no livro da morte. Né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo desde já é para evitar que sejamos inscritos no livro da morte. Por isso que nós estamos correndo atrás aqui com o Techuvá. Né? Próximo aqui, recitar o Shema de manhã e à noite. Isso mesmo. Fixar a mezuzá nas portas, nos portões da casa. É muito importante fixar a mezuzá. Mandamento.
comprar a mezuzá no pergaminho kasher, no pergaminho de couro, né? E comprar, ver onde vai comprar, porque tem que ser um sofer, escrito por um sofer, tzadik, né? Que vai fazer corretas as letras, né? E ali vai estar o nome sagrado, o Shin Dalet Yud Shaddai, que é o guardador das portas de Israel. A casa que tem a mezuzá, ela está protegida, né? A mezuzá é o instrumento que o Eterno utiliza para a proteção da casa. Protege de maus espíritos, protege de ladrão. Agora sim, tem que ter cuidado, porque com o tempo, a chuva, pode borrar, né? E aí você tem que trocar, né? Trocar o pergaminho. Não pode ficar borrado, porque causa, ao invés de proteção, vem os males, né? E é mandamento do Eterno, tudo tem um porquê. O Eterno quer proteger você, para isso ele utiliza a mezuzá. Eu já expliquei que tudo no mundo físico tem um espelhamento espiritual, né? A gente mora no mundo das ações. Aqui precisamos agir com algo físico, para que o Eterno repouse sua presença naquele instrumento, naquele objeto, né? Através daquela ação, daquelas palavras, e faça o trabalho, né? De nos proteger, de nos guardar, de nos abençoar. Aí continua, fazer tzitzit nas extremidades das roupas. Então, você que não tem ainda, precisa usar diariamente. Acorda pela manhã, coloque, é uma blusa, né? Uma blusa que não tem a costura, aqui é aberto, para ficar 4 pontas. Você pode aprender, tem tutorial na internet, é como já falei, na internet nesse mundo tem coisa boa e coisa ruim, de tudo. Lá na internet a gente encontra tutorial como fazer os nós do tzitzit. Eu sei fazer os nós com o nome sagrado. Quantas vezes você vai dar as voltas ali, né? E preparar aqueles 5 nós, tudo tem um porquê, é para se lembrar dos mandamentos. Só o homem precisa, a mulher não tem necessidade de utilizar. O mandamento é para o homem, porque a mulher ela é mais nesse sentido. A mulher ela tem uma espiritualidade mais aguçada, porque a mulher ela é biná, a mulher consegue trabalhar a coluna da direita e da esquerda. A mulher tem os dois. Você vê que a mãe, né, quando ela dá a luz, ela jorra um leite branco à vida. E quando a mulher está no estado de nidar, que não teve, né, a concepção, né, ela jorra sangue, jorra a morte. Então a mulher, ela trabalha, ela tem dentro dela, ela tem essa força de trabalhar a vida e a morte. O homem só jorra o branco, a mulher jorra o branco e o vermelho. Por isso que a mulher tem essa elevação espiritual, porque ela trabalha as duas colunas, coluna de Hesed e a Gevurah. A mulher tem a Tiferet, a mulher tem o equilíbrio. O homem só é Hesed. Então, às vezes, o homem desequilibra para o lado de cá, precisa de ter sua companheira. A companheira faz, né, o casamento faz virar um só, ou seja, faz se tornar o equilíbrio. Baruch Hashem. Aí tem aqui recitar Brikat Hamazon depois de comer pão. Muito importante. Eu coloquei lá no grupo para os irmãos todas as brachot de alimento, antes e depois. Utilize, imprima. Eu aqui em casa coloquei em quadros. Fica mais fácil, porque para a gente gravar todas as palavras é difícil. Então eu coloquei em quadros, eu encadernei, deixei em cima da mesa. Acabou de comer, já folhei ali, já lê, né? Fica mais fácil, tem como facilitar o mandamento. Estudar a Torá e ensiná-la. Então, esses vídeos que eu faço já é um estudo de Torá. Leia as parashiot, leia as aliá todo dia, primeiro aliá, domingo, segundo aliá, segunda-feira, terceiro aliá, terça-feira, quarta aliá, quarta-feira, e assim todo dia você lê um pedacinho. Gente, o alimento da alma é a Torá. O que é a Torá? Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodos, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, e esse que nós entramos agora, Varim, que é Deuteronômio. Isso é Torá. Torá é os 5 primeiros livros. Esses livros de Torá, esses primeiros livros, foi dado para Moshe no Monte Sinai. Então,
Esses primeiros livros sagrados que foi dado direto da boca de Deus, é daí que vem. O ensino é a vida, é o caminho da vida. É isso que é Torá. Aí as pessoas, né, na religião se apegam muito aos escritos, a Britarachá. Tem Torá ali? Tem, mas só que ali é para confirmar a Torá. Primeiro você tem que estudar a Torá, porque a Torá é que vai ser o seu alimento diário. E você complementa com os escritos, complementa com os Teilim, complementa com a Britarachá, complementa com os Nevinhos profetas. Amém? Fazer estudo de Torá e ensinar. Eu, no meu caso, eu aprendo, eu comento em casa, já ensino para meus filhos, já comento com meu esposo, a gente troca ideias, já aprende um com o outro. É assim, você, esposa, viu esse vídeo aqui? Aí já tá ali com seu esposo sentado no sofá conversando, fala sobre a Torá. Fala, olha, eu aprendi isso e isso. Olha, e a Torá diz isso e aquilo. Ou seja, eu estou passando, porque a luz ela não é para ficar presa, a luz ela é infinita, ela quer jorrar. O eterno, a luz, o eterno, ela quer compartilhar. Nós temos que nos assemelhar ao eterno. Não é só receber, receber, receber. O vaso que só recebe, ele se quebra. Ele não comporta, ele acaba estourando, ele se esvai. Né? Foi isso que aconteceu, né? Lá no início, quando a quebra dos vasos. Por quê? Porque não suportaram a luz só para si. Né? Então, assim, aprende, passa. Mesmo que você não vai sair pregando, evangelizando, como os outros falam, para todo mundo, porque nem todo mundo quer receber a luz divina. Mas se uma pessoa fala alguma coisa num assunto, você já traz um ensino da Torá ali, a pessoa nem sabe o que é Torá, você está ensinando a Torá. Torá ensina tudo, meus irmãos, tudo na vida. Você encontra o ensino na Torá. Dá para você conversar com qualquer pessoa em qualquer momento. Então, estudar a Torá e ensiná-la que cada judeu escreva para si um rolo de Torá. Isso fica, para você fazer individualmente, é um pouco difícil, precisa um custo, né? Para um sofrer escrever um rolo de Torá, leva mais ou menos um ano. Ali é com todo um cuidado, o nome sagrado, quando é escrito, a caneta tem que ser lançada fora. Antes de escrever, tem que fazer no que ver. Tem que ser um judeu, um judeu que cumpridor de Torá. Porque para um homem escrever a Torá, ele tem que cumprir a Torá. Como é que uma pessoa vai escrever a Torá e não cumpre a Torá? Então, ele é um falso. Então, a gente, quando compra um rolo de Torá, que ele custa muito dinheiro, que é caro, que o material é muito precioso, né? A gente paga o salário do sofreiro de um ano. Então, fica mais fácil como juntar uma comunidade, vamos supor, 50 pessoas, 100 pessoas. E aí todo mundo contribui, paga o sofreiro vai deixar no último pedaço do rolo, algumas letras precisando fazer um acabamentozinho, ele vai explicar como é que faz. E aí, quando chegar o rolo, as pessoas, todo mundo que contribuiu, pode ir lá fazer um risquinho assim para poder pintar, né, um pouquinho a letra e constar ali sua contribuição na construção do rolo. Ou seja, esse mandamento fica mais fácil quando é feito em comunidade. Se você souber alguma comunidade que está comprando um rolo de Torá, junte-se, ajude com o Tzedakah, com contribuição financeira, para que aquilo seja efetivado, para cumprir esse mandamento. Né? Então, tem aqui apegar-se aos sábios da Torá. Né? O povo da terra, ele se apega aos ídolos das músicas, aos ídolos dos filmes, aos ídolos do futebol, né? do esporte. O povo do mundo, da terra, que não tem compromisso com o eterno, ele se apega ao homem material. Mas nós temos que apegar ao Sadik, que tem Torá para nos ensinar. Você tem que se apegar a Moshe Rabbeinu, você tem que se apegar a David Ameller, estudar a vida dele, saber quem foi ele, o que ele fazia, deixar de fazer, para você aprender com ele, um grande sadique. Aprender de Yeshua, se apegar a Yeshua. Não o Yeshua pregado pelas religiões, um rebelde, não. O Yeshua, servo do Eterno. Saber exatamente o que ele dizia, aprender com ele, ele tem muito para ensinar. Ele é Mashiach, grande sadique. Então,
pegar a um sábio da Torá, né? Que, cadê? Levantar-se diante de um idoso e honrar um estudioso de Torá. Olha só, isso é um mandamento. Quando chegar uma pessoa idosa na sua casa, ou quando você está num ônibus, num coletivo, por exemplo, entra um idoso, levanta, dá um lugar para ele sentar. Na sua casa, levante-se, cumprimente em pé o idoso. Ofereça um lugar para ele sentar, depois você se senta. Assim com seu pai, com sua mãe, assim com o rabino, assim com o morá, o amorim, o moré, né? A morá, a mulher, e o moré, o homem que ensina a Torá. Chegou o Moré, que ensina a Torá, chegou a Morá, chegou o Rabino, a pessoa que te orienta, que ensina a Torá, levanta para receber, né? Isso é mandamento do Eterno, honrar o estudioso de Torá, ter reverência pelo templo, foi o que eu estava falando, né? Antes, que o templo é sagrado, mesmo que ele não está existindo no dia de hoje. Mas você tem que ter aquela reverência, aquele pensamento de amor pelo aquele local que existia, onde a presença divina pairava. E em lutar agora, no dia 9, lamentar, chorar, chora pelo tempo, porque assim o Eterno vai ver as lágrimas de seu povo e enviar logo Machia para construir novamente ele. Levantar-se diante de Deus, já falei, ter reverência pelo tempo, santificar o Shabat através da palavra, né? Santificar o Shabat através da palavra é fazer as brahá de Shabat. Tem as brahá de santificação do dia de Shabat, no Sidu tem, na reza de Shabat, você faz. Também faz o Kiddush, né? Com vinho e a halá, isso é santificar o Shabat. Também a questão da reverência com o templo, no caso, quem tem a sinagoga, né? No caso, física, ter reverência também na hora das rezas ali, né? Porque existe, né, toda uma santidade também. Santificar o Shabat, eu falei, não trabalhar no Shabat, mandamento, não trabalhar no Shabat, né? Infelizmente, nós que voltamos para a Torá, fizemos techuvá e já estávamos sob o jugo das nações, muitas vezes, infelizmente, trabalhamos CLT e o patrão não libera no Shabat, mas force não, faça de tudo, cumpra os mandamentos no máximo que você puder, peça ao Eterno para que isso mude. Se você trabalha para você mesmo, não trabalhe no Shabat. Isso aí você já é livre, ou seja, você faz sua agenda, você faz o seu momento de trabalho, né? Não trabalhar no Shabat, alegrar-se nas festividades, né? Quando tiver agora o Rosh Hashanah, né? A próxima festividade, que a festa alegre agora é o Rosh Hashanah, porque primeiro vem tem o 15 de Av, né? Que também tem uma festa de alegria, que eu falei que é o Dia dos Namorados. Trazer ofertas adicionais em Rosh Chodesh, um mandamento. Já vai guardando, não precisa ser um mundo de dinheiro, mas uma parte, um pouco, uma tzedakah para ser feita em Rosh Chodesh. O que é Rosh Chodesh? Cabeça de mês. Toda cabeça de mês a gente faz a santificação do Eterno da lua, né? Então, é mandamento, olha aqui, trazer uma tzedakah, fazer uma contribuição, trazer uma oferta em Rosh Chodesh, eliminar o Hametz, todo produto feito à base dos cereais que fermentam no dia 14 de Nissan. Então, é mandamento quando chega perto de Pessah, limpar a casa, quando for mais perto, eu vou explicar aos irmãos. Tem que fazer uma limpeza geral na casa, na pia, no fogão, tirar todo o resto de bolacha, de pão, né? De qualquer biscoito que contenha trigo, cevada, né? Porque é mandamento não ter rametes em casa em Pessah. Aí tem mais aqui o quê? Comer matzá, né? Em Pessah, narrar sobre a saída do Mitzrayim em Pessah, descansar do trabalho no primeiro dia de Pessah como um Shabat, trazer ofertas adicionais na Páscoa. E toda festa, está escrito que você não pode chegar de mãos vazias na presença do Eterno. Então, esse segundo macê que eu ensinei no outro vídeo, já fica como uma caixinha, já para você ter ali, né? Para você ofertar, que seja R$ 18, que é significativa essa quantidade. 18 é rai, é vida.
Então é legal, não é muito e tem um significado, né? Então você pode ter R$ 18, você pode ter R$ 91 também, que 91 é o nome Yud He Vav He, dentro de Adonai, é a junção da luz divina dentro do recipiente. 91 também é bom, né? Assim. Descansar no trabalho, já falei de peça, contar as 7 semanas do Homer, né? Após a festa de Matzah, aí vem 7 semanas, 49 dias do Homer, que a gente vai contando e vai se referindo a Sefirot. Isso faz limpar a alma, né? Aí tem não trabalhar no 7º dia de Pêssar, que também é um Shabat, não trabalhar na festividade de Shavuot, trazer ofertas adicionais de Shavuot, não trabalhar no primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah, o começo do ano. O ano novo judaico é em Rosh Hashanah. O ano novo do paganismo é de 31 de dezembro para 1º de janeiro, porque a grande idolatria dos romanos era o Janus. Então, o Janus era uma grande idolatria que tinha, ele era um deus, né? Tinha duas faces. Ele tinha uma face de velho e tinha do outro lado, assim, a cabeça dele, não tinha cabelo, não, tinha outra cara aqui atrás, que era um jovem, bem novo. Era assim que era a divindade lá, a idolatria. Então, porque essa idolatria era o novo, era o velho ficando novo, de um lado era velho, do outro era novo, eles colocaram o primeiro mês do ano pagão deles, Janus, Janus, que depois virou janeiro em português. E esse Janus, ele é comemorado, né, no dia 31 para o dia 1º, é um dia pagão. Não é dia para fazer festa, para vestir branco, para pular onda, nem faltar fogos, porque isso é festa pagã a um ídolo, né? Então, o dia de ano novo verdadeiro é agora em Rosh Hashanah, depois do mês de Elul, daqui 40 e poucos dias. Daqui quase 45 dias, mais ou menos. Hoje é dia 5 de Av. Então é isso, 45 dias mais ou menos. Né? Que vai ter o mês todo de Elul, depois de Av. E aí, 1º de Tishrei, Rosh Hashanah, cabeça do ano. Assim que o Eterno determinou. Quando ele fez Adam, no dia da criação do homem, é o começo do ano. É assim. É o 7º mês. Você vê que o ciclo é de 7, né? Completou 7, começa. Aí mais 7, é assim. As coisas do Eterno têm um porquê. Muitas vezes não faz sentido na nossa lógica humana. Mas quando a gente começa a estudar a espiritualidade e saber o que está por trás, né, os símbolos, né? Então, eu vou parar por aqui na lista, porque os irmãos vão imprimir e eu acredito que não tem tanta dificuldade. É só fazer a leitura, a reflexão, né? Escutar o som do shofar em Rosh Hashanah, não trabalhar em Yom Kippur, jejuar em Yom Kippur. Eu vou falar só isso aqui sobre Yom Kippur. Yom Kippur, meus irmãos, você que trabalha, você já vai conversando com seu patrão. Eu vou deixar a data lá no grupo para os irmãos saberem qual vai ser a data de Yom Kippur. Nesse dia não pode trabalhar de jeito nenhum. Yom Kippur, ele é o maior Shabat. O Shabat é grande, Yom Kippur é o Shabat Shabaton. É assim que é escrito. É Shabat do Shabat. Então eu vou deixar a data lá. Que Yom Kippur é um jejum de 25 horas. É o dia do perdão. Eu falei no outro vídeo, eu expliquei, falei um pouco. Ainda vou falar mais na frente. Mas eu quero deixar esse recado aqui. E outra coisa também que eu esqueci de falar no outro vídeo, sobre relações conjugais. Nos jejuns, a gente evita isso. Evita não faz, é proibido fazer. Certo? Então, põe seus pensamentos em outras coisas. Nessa noite de 9 de Av, né? Da noite para o dia, não faça, certo? Não faça. Da noite de 10 de Av também. Não, passou o jejum, pode. Mas é melhor que você restrinja essa energia até depois, na primeira noite. Mas é proibido na noite do 9,
certo? E em Yom Kippur também. Em Yom Kippur é bom você restringir uns 3 dias antes, para o seu corpo estar puro, limpo dessas coisas, de tudo, de qualquer coisa mundana. A gente vai passar o mês de Elul todo fazendo Selechot, fazendo confissão, para que quando a gente chegue em Rosh Hashanah, nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Porque caso, infelizmente, Deus livre e guarda, for escrito no livro da morte, ainda tem um Kippur 10 dias depois, para justamente mudar o decreto de Rosh Hashanah. Certo? A vida de Torá é essa. É um serviço diário, um serviço para o eterno. Não estamos perdendo nada. Pelo contrário, toda gota de suor, de saliva, de lágrima, tudo que você dispensa no serviço divino, isso vai ser recompensado milhares e milhares de vezes. É uma luz infinita, é uma eternidade de vida, de prazer, de felicidade, que a gente não pode nem imaginar. E nesse mundo o Eterno nos abençoa também, né? A gente vê o Eterno nos abençoar. Então, era isso que eu já ia esquecendo de falar sobre isso, que eu tinha esquecido no outro vídeo. Ou então, a gente tem que... Continue lendo a lista, faça a impressão. Qualquer dúvida, vamos fazer assim, qualquer dúvida que os irmãos tiverem concernente à lista, pode estar falando no grupo lá que a gente conversa lá no grupo, pode escrever. Oi, mãe, o mandamental, como é que faz? Eu não sei, como é que eu vou cumprir? Né? Então, é bom que você faça de antemão. Essa lista, você faça de lápis, porque a gente vai, depois de Elul, né? Depois da Selechot, tudo, a gente vai ver o que a gente já melhorou para Yom Kippur. Porque essa lista a gente vai fazer ela para valer mesmo, um dia antes de Yom Kippur. Por exemplo, Yom Kippur é amanhã, vai ser nesse entardecer, aí hoje de manhã eu sento e eu vejo se eu melhorei. Então, eu ainda tenho um tempo de 45 dias, e Yom Kippur mais 10, então eu tenho um tempo de 55 dias para tentar começar a melhorar esses mandamentos que são vigentes, né, nos dias de hoje. Que o Eterno abençoe todos os irmãos. Shalom, shalom e lehi traut. Para o lado de cá, precisa de ter sua companheira. A companheira faz, né, o casamento faz virar um só, ou seja, faz se tornar o equilíbrio. Baruch Hashem. Aí tem aqui recitar Brikat Ramazon depois de comer pão. Muito importante. Eu coloquei lá no grupo para os irmãos todas as brachot de alimento, antes e depois. Utilize. Imprima. Eu aqui em casa eu coloquei em quadros. Fica mais fácil, porque para a gente gravar todas as palavras é difícil. Então, eu coloquei em quadros, eu encadernei, deixei em cima da mesa. Acabou de comer, já folhei ali, já lê, né? Fica mais fácil. Tem como facilitar o mandamento. Estudar a Torá e ensiná-la. Então, esses vídeos que eu faço já é um estudo de Torá. Leia as parashiot, leia as aliá todo dia, primeiro aliá, domingo, segundo aliá, segunda-feira, terceira aliá, terça-feira, quarta aliá, quarta-feira, e assim todo dia você lê um pedacinho. Gente, o alimento da alma é a Torá. O que é a Torá? Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodos, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, e esse que nós entramos agora, Varim, que é Deuteronômio. Isso é Torá. Torá é os 5 primeiros livros. Esses livros de Torá, esses primeiros livros, foi dado para Moshe no Monte Sinai. Então, esses primeiros livros sagrados que foi dado direto da boca de Deus, é daí que vem. O ensino é a vida, é o caminho da vida. É isso que é Torá. Aí as pessoas, né, na religião se apegam muito aos escritos, a Britarachá. Tem Torá ali? Tem, mas só que ali é para confirmar a Torá. Primeiro você tem que estudar a Torá, porque a Torá é que vai ser o seu alimento diário. E você complementa com os escritos, complementa com os Teilim, complementa com a Britarachá, complementa com os nevinhos profetas. Amém? Fazer estudo de Torá e ensinar. Eu no meu caso,
Eu aprendo, eu comento em casa, já ensino para meus filhos, já comento com meu esposo, a gente troca ideias, já aprende um com o outro. É assim, você, esposa, viu esse vídeo aqui? Aí já tá ali com seu esposo sentado no sofá conversando, fala sobre a Torá. Fala, olha, eu aprendi isso e isso. Olha, e a Torá diz isso e aquilo. Ou seja, eu estou passando, porque a luz ela não é para ficar presa. A luz ela é infinita, ela quer jorrar. O eterno, a luz, o eterno, ela quer compartilhar. Nós temos que nos assemelhar ao eterno. Não é só receber, receber, receber. O vaso que só recebe, ele se quebra. Ele não comporta, ele acaba estourando, ele se esvai. Né? Foi isso que aconteceu, né? Lá no início, quando a quebra dos vasos. Por quê? Porque não suportaram a luz só para si. Né? Então, assim, aprende, passa. Mesmo que você não vai sair pregando, evangelizando, como os outros falam, para todo mundo, porque nem todo mundo quer receber a luz divina. Mas se uma pessoa fala alguma coisa num assunto, você já traz um ensino da Torá ali, a pessoa nem sabe o que é Torá, você está ensinando a Torá. Torá ensina tudo, meus irmãos, tudo na vida. Você encontra o ensino na Torá. Dá para você conversar com qualquer pessoa em qualquer momento. Então, estudar a Torá e ensiná-la que cada judeu escreva para si um rolo de Torá. Isso fica, para você fazer individualmente, é um pouco difícil, precisa de um custo, né? Para um sofer escrever um rolo de Torá, leva mais ou menos um ano. Ali é com todo um cuidado, o nome sagrado, quando é escrito, a caneta tem que ser lançada fora. Antes de escrever, tem que fazer no que ver. Tem que ser um judeu, que sadico, um judeu que cumpridor de Torá. Porque para um homem escrever a Torá, ele tem que cumprir a Torá. Como é que uma pessoa vai escrever a Torá e não cumpre a Torá? Então, ele é um falso. Então, a gente, quando compra um rolo de Torá, que ele custa muito dinheiro, que é caro, que o material é muito precioso, né? A gente paga o salário do sofeiro de um ano. Então, fica mais fácil como juntar uma comunidade, vamos supor, 50 pessoas, 100 pessoas. E aí todo mundo contribui, paga o sofeiro vai deixar no último pedaço do rolo, algumas letras, precisando fazer um acabamentozinho, ele vai explicar como é que faz. E aí, quando chegar o rolo, as pessoas, todo mundo que contribuiu, pode ir lá fazer um risquinho assim para poder pintar, né, um pouquinho a letra e constar ali sua contribuição na construção do rolo. Ou seja, esse mandamento fica mais fácil quando é feito em comunidade. Se você souber alguma comunidade que está comprando um rolo de Torá, junte-se, ajude com o Sedacá, com contribuição financeira, para que aquilo seja efetivado, para cumprir esse mandamento. Né? Então, tem aqui apegar-se aos sábios da Torá. Né? O povo da terra ele se apega aos ídolos das músicas, aos ídolos dos filmes, aos ídolos do futebol, né? do esporte. O povo do mundo, da terra, que não tem compromisso com o eterno, ele se apega ao homem material. Mas nós temos que apegar ao Sadik, que tem Torá para nos ensinar. Você tem que se apegar a Moshe Rabbeinu, você tem que se apegar a David Ameller, estudar a vida dele, saber quem foi ele, o que ele fazia, deixar de fazer, para você aprender com ele, um grande sadique. Aprender de Yeshua, se apegar a Yeshua, não Yeshua pregado pelas religiões, um rebelde, não. O Yeshua, servo do Eterno. Saber exatamente o que ele dizia, aprender com ele, ele tem muito para ensinar. Ele é Mashiach, grande sadique. Então, apegar a um sábio da Torá, né? Cadê? Levantar-se diante de um idoso e honrar um estudioso de Torá. Olha só, isso é um mandamento. Quando chegar uma pessoa idosa na sua casa, ou quando você está num ônibus, num coletivo, por exemplo, entra um idoso, levanta, dá um lugar para ele sentar. Na sua casa, levante-se, cumprimente em pé o idoso. Ofereça um lugar para ele sentar, depois você se senta. Assim com seu pai, com sua mãe, assim com o rabino, assim com o moré, né? A morá, a mulher, e o moré, o homem, que ensina a Torá. Chegou o moré,
que ensina a Torá, chegou a morar, chegou o rabino, a pessoa que te orienta, que ensina a Torá, levanta para receber, né? Isso é mandamento do Eterno, honrar o estudioso de Torá, ter reverência pelo templo, foi o que eu estava falando, né? Antes, que o templo é sagrado, mesmo que ele não está existindo no dia de hoje. Mas você tem que ter aquela reverência, aquele pensamento de amor pelaquele local que existia, onde a presença divina pairava. E enlutar agora, no dia 9, lamentar, chorar, chora pelo tempo, porque assim o Eterno vai ver as lágrimas de seu povo e enviar logo Machia para construir novamente ele. Levantar-se diante de Deus, já falei, ter reverência pelo tempo, santificar o Shabat através da palavra, né? Santificar o Shabat através da palavra é fazer as brahá de Shabat. Tem as brahá de santificação do dia de Shabat, no Sidur tem, na reza de Shabat, você faz. Também faz o Kiddush, né? Com vinho e a halá, isso é santificar o Shabat. Também a questão da reverência com o templo, no caso, quem tem a sinagoga, né, no caso física, ter reverência também na hora das rezas ali, né, porque existe, né, toda uma santidade também. Santificar o Shabat, eu falei, não trabalhar no Shabat, mandamento, não trabalhar no Shabat, né? Infelizmente, nós que voltamos para a Torá, fizemos techuvá e já estávamos sob o jugo das nações, muitas vezes, infelizmente, trabalhamos CLT e o patrão não libera no Shabat, mas force não, faça de tudo, cumpra os mandamentos no máximo que você puder, peça ao Eterno para que isso mude. Se você trabalha para você mesmo, não trabalhe no Shabat. Isso aí você já é livre, ou seja, você faz sua agenda, você faz o seu momento de trabalho, né? Não trabalhar no Shabat, alegrar-se nas festividades, né? Quando tiver agora o Rosh Hashanah, né? A próxima festividade, que a festa alegre agora é o Rosh Hashanah, porque primeiro vem tem o 15 de Av, né? Que também tem uma festa de alegria, que eu falei que é o Dia dos Namorados, né? Trazer ofertas adicionais em Rosh Chodesh, mandamento. Já vai guardando, não precisa ser um mundo de dinheiro, mas uma parte, um pouco, uma tzedakah para ser feita em Rosh Chodesh. O que é Rosh Chodesh? Cabeça de mês. Toda cabeça de mês a gente faz a santificação do Eterno da Lua, né? Então, é mandamento, olha aqui, trazer uma tzedakah, fazer uma contribuição, trazer uma oferta em Rosh Chodesh, eliminar o Hametz, todo produto feito à base dos cereais que fermentam no dia 14 de Nissan. Então, é mandamento quando chega perto de Pêssar, limpar a casa. Quando for mais perto, eu vou explicar aos irmãos. Tem que fazer uma limpeza geral na casa, na pia, no fogão, tirar todo o resto de bolacha, de pão, né? de qualquer biscoito que contenha trigo, cevada, né? Porque é mandamento não ter rametes em casa em Pêssar. Aí tem mais aqui o quê? Comer matzá, né? Em Pêssar, narrar sobre a saída do Mitzrayim em Pêssar, descansar do trabalho no primeiro dia de Pêssar como um Shabat, trazer ofertas adicionais na Páscoa. E toda festa, está escrito que você não pode chegar de mãos vazias na presença do Eterno. Então, esse segundo macê que eu ensinei no outro vídeo, já fica como uma caixinha, já para você ter ali, né? Para você ofertar, que seja R$18, que é significativa essa quantidade. 18 é rai, é vida. Então, é legal. Não é muito e tem um significado, né? Então, você pode ter R$18, você pode ter R$91 também, que 91 é o nome Yud He Vav He, dentro de Adonai, é a junção da luz divina dentro do recipiente. 91 também é bom, né? Assim. Descansar no trabalho, já falei de Pêssar, contar as 7 semanas do Homer, né? Após a festa de Matzah, aí vem 7 semanas, 49 dias do Homer, que a gente vai contando e vai se referindo a Sefirot. Isso faz limpar a alma,
né? Aí tem não trabalhar no sétimo dia de Pêssar, que também é um Shabat, não trabalhar na festividade de Shavuot, trazer ofertas adicionais de Shavuot, não trabalhar no primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah, o começo do ano. O ano novo judaico é em Rosh Hashanah. O ano novo do paganismo é de 31 de dezembro para 1º de janeiro, porque a grande idolatria dos romanos era o Janus. Então, o Janus era uma grande idolatria que tinha, ele era um deus, né? Tinha duas faces. Ele tinha uma face de velho e tinha do outro lado, assim, a cabeça dele, não tinha cabelo, não, tinha outra cara aqui atrás, que era um jovem, bem novo. Era assim que era a divindade lá, a idolatria. Então, porque essa idolatria era o novo, era o velho ficando novo, de um lado era velho, do outro era novo, eles colocaram o primeiro mês do ano pagão deles, Janus, janeiro, janueiro, Janus, que depois virou janeiro em português. E esse Janus, ele é comemorado, né, no dia 31 para o dia 1º, é um dia pagão. Não é dia para fazer festa, para vestir branco, para pular onda, nem soltar fogos, porque isso é festa pagã a um ídolo, né? Então, o dia de ano novo verdadeiro é agora em Rosh Hashanah, depois do mês de Elul, daqui 40 e poucos dias. Daqui quase 45 dias, mais ou menos. Hoje é dia 5 dias. Então é isso, 45 dias, mais ou menos. Né? Que vai ter o mês todo de Elul, depois de Av. E aí, 1º de Tishrei, Rosh Hashanah, cabeça do ano. Assim que o Eterno determinou. Quando ele fez Adam, no dia da criação do homem, é o começo do ano. É assim. É o 7º mês. Você vê que o ciclo é de 7, né? Completou 7, começa. Aí mais 7, é assim. As coisas do Eterno têm um porquê. Muitas vezes não faz sentido na nossa lógica humana. Mas quando a gente começa a estudar a espiritualidade e saber o que está por trás, né, os símbolos, né? Então, eu vou parar por aqui na lista, porque os irmãos vão imprimir e eu acredito que não tem tanta dificuldade. É só fazer a leitura e a reflexão, né? Escutar o som do shofar em Rosh Hashanah, não trabalhar em Yom Kippur, jejuar em Yom Kippur. Eu vou falar só isso aqui sobre Yom Kippur. Yom Kippur, meus irmãos, você que trabalha, você já vai conversando com seu patrão. Eu vou deixar a data lá no grupo para os irmãos saberem qual vai ser a data de Yom Kippur. Nesse dia não pode trabalhar de jeito nenhum. Yom Kippur, ele é o maior Shabat. O Shabat é grande, Yom Kippur é o Shabat Shabaton. É assim que é escrito. É Shabat do Shabat. Então eu vou deixar a data lá. Que Yom Kippur é um jejum de 25 horas. É o dia do perdão. Eu falei no outro vídeo, eu expliquei, falei um pouco. Ainda vou falar mais na frente. Mas eu quero deixar esse recado aqui. E outra coisa também que eu esqueci de falar no outro vídeo, sobre relações conjugais. Nos jejuns, a gente evita isso. Evita não faz, é proibido fazer. Certo? Então, põe seus pensamentos em outras coisas. Nessa noite de 9 de Av, né? Da noite para o dia, não faça, certo? Não faça. Da noite de 10 de Av também. Não, passou o jejum, pode. Mas é melhor que você restrinja essa energia até depois, na primeira noite. Mas é proibido na noite do 9, certo? E em Yom Kippur também. Em Yom Kippur é bom você restringir uns 3 dias antes, para o seu corpo estar puro, limpo dessas coisas, de tudo, de qualquer coisa mundana. A gente vai passar o mês de Elul todo fazendo Selichot, fazendo confissão, para que quando a gente chegue em Rosh Hashanah, nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Porque caso, infelizmente, Deus livre e guarda, for escrito no livro da morte, ainda tem um Kippur 10 dias depois, para justamente mudar o decreto de Rosh Hashanah. Certo? A vida de Torá é essa. É um serviço diário, um serviço para o eterno. Não estamos perdendo nada.
Pelo contrário, toda gota de suor, de saliva, de lágrima, tudo que você dispensa no serviço divino, isso vai ser recompensado milhares e milhares de vezes. É uma luz infinita, é uma eternidade de vida, de prazer, de felicidade, que a gente não pode nem imaginar. E nesse mundo o Eterno nos abençoa também, né? A gente vê o Eterno nos abençoar. Então, era isso que eu já ia esquecendo de falar sobre isso, que eu tinha esquecido no outro vídeo. Ou então, a gente tem que. Continue lendo a lista, faça a impressão. Qualquer dúvida, vamos fazer assim: qualquer dúvida que os irmãos tiverem concernente à lista, pode estar falando no grupo lá que a gente conversa lá no grupo, pode escrever. Oi, mãe, o mandamental, como é que faz? Eu não sei, como é que eu vou cumprir? Né? Então, é bom que você faça de antemão. Essa lista, você faça de lápis, porque a gente vai depois de Elul, né? Depois da Selerot, tudo, a gente vai ver o que a gente já melhorou para Yom Kippur. Porque essa lista a gente vai fazer ela para valer mesmo um dia antes de Yom Kippur. Por exemplo, Yom Kippur é amanhã, vai ser nesse entardecer, aí hoje de manhã eu sinto e eu vejo se eu melhorei. Então eu ainda tenho um tempo de 45 dias, e Yom Kippur mais 10, então eu tenho um tempo de 55 dias para tentar começar a melhorar esses mandamentos que são vigentes, né, nos dias de hoje. Que o Eterno abençoe todos os irmãos. Shalom, shalom e lehi traut.